Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aqui diretamente da ala residencial do Palácio Piratini. Mais precisamente do Salão Azul. Nós vamos conversar daqui a pouco com o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Mas antes disso, eu quero ir aos nossos espaços de merchandise, enfatizando que o momento do engenheiro está chegando, e está chegando com o meu sindicato, o Sengi RS. Momento do Engenheiro. Oferecimento Sengi, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta. A nomeação político-partidária para cargos públicos faz parte do jogo democrático e é fundamental para a governabilidade do país, do Estado e dos municípios. O que precisa ter fim são os abusos e ampliação sem limites destas nomeações, que tantos prejuízos causam à qualidade dos serviços prestados à população, sendo fator determinante para o desestímulo às carreiras dos servidores. E o problema não para. A nomeação de leigos para cargos de responsabilidade técnica é absolutamente ilegal, pois afronta a legislação vigente e as normativas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Contra isto, o Sengi atua com vigor, identificando essas distorções, notificando os gestores responsáveis e encaminhando denúncias aos órgãos de fiscalização. Acesse o portal Sengi e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA RS em Foco. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional, o PAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.crea-rs.org.br. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e várias outras operações financeiras que você desejar. Acesse unicred.com.br/Unicred Mobile e baixe já o seu, que está disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Greenpeace abriu campanha para subsidiar até 2020 quase 1 milhão de telhados solares. O objetivo do grupo ativista ambiental é transformar todo o abastecimento de aparelhos e lâmpadas de nossas residências, tornando o Brasil um país de energia limpa, segura e renovável. A iniciativa do Greenpeace pretende levar energia solar para 2 instituições de caridade. E se o objetivo do financiamento coletivo for alcançado, poderão ser desligadas até 2 usinas termoelétricas, diminuindo o uso dessa fonte tão prejudicial ao meio ambiente. Mais informações sobre a campanha em www.caurs.gov.br. E agora vamos ao Momento Saúde, com o Dr. Gilberto Schwartzman, titular de Oncologia do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e membro da Academia Brasileira de Medicina, sendo aqui vice-presidente da Academia Rio Grandense de Medicina. Vamos ao Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman. Quando um paciente tem câncer, todo mundo resolve virar médico. É o motorista de táxi que recomenda a babosa, a vizinha que manda tomar alveloz, o amigo que recomenda uma planta da Amazônia, o sobrinho que diz para não comer mais carne, ou seja,
Todo mundo se sente no direito de dar uma prescrição de tratamento e tem sempre alguém dizendo que não sei quem foi curado milagrosamente com algum tratamento esquisito, tipo essa fosfetanolamina. Se fosse verdade, os médicos estariam usando essas coisas todas há muito tempo. Eu me dedico ao estudo dos tratamentos contra o câncer há mais de 30 anos e nunca vi nada disso funcionar. Não caia nessa conversa. Isso é fruto de ignorância, irresponsabilidade e até sem vergonhice de algumas pessoas. Câncer é coisa séria. Procure um especialista. Como anunciei, nós estamos aqui no Palácio Piratini, na ala residencial, antiga ala residencial, né? Que pena, o governador poderia estar morando aqui. Estamos aqui no Salão Azul com Sua Excelência, o governador de todos os gaúchos, José Ivo Sartori. Prazer estar aqui, sendo recebido pelo senhor, e a honra que o senhor nos traz de estar aqui no Pampa Debate com a gente. Governador. Bom, em primeiro lugar, a minha saudação a ti, Paulo Sérgio Pinto, todos os telespectadores da Pampa, do Pampa Debate. E para mim é uma satisfação e uma alegria poder conversar contigo e com todos os telespectadores. Afinal de contas, a gente sempre está num processo de discussão e de debate sobre a vida do nosso Rio Grande, sobre a vida do nosso país, de todas as nossas ações, de todas as nossas atividades e na forma de como conduzimos todo esse processo em busca do Estado reconstituir-se financeira e fiscalmente. Nós estamos vivendo um país, estamos vivendo também um Estado que vem de um emaranhado de problemas aí que nem é bom pensar. E, obviamente, cabe ao governo, especialmente seu governo, que já completa 1 ano e meio de vida entre nós gaúchos como gestor, e a gente sabe da apreensão que o senhor teve quando assumiu, das dificuldades que encontrou, até muito maiores do que o senhor imaginava, mas, obviamente, o homem público, nessa condição que o senhor se encontra, ele foi guindado a este posto pelo voto e para solucionar os problemas. Do último programa que nós fizemos, muita coisa mudou para cá, especialmente a renegociação da dívida. Repactuar a dívida significa fazer com que o governo dê uma respirada melhor. Até que ponto isto lhe traz mais tranquilidade, governador? Olha, Paulo Sérgio, na verdade sempre se falou ao longo de toda a vida que renegociar a dívida era uma solução definitiva para a questão financeira do Estado do Rio Grande do Sul. E não é. Ela não é a totalidade da superação dos impasses, até porque o maior problema teria sido os 13% da receita corrente líquida como parcela de pagamento da União. Devo dizer que até nós fomos muito felizes nessa caminhada, mesmo que outros governadores tenham plantado parte dessa caminhada. Isso nós temos que reconhecer. E sabemos que agora nós fizemos uma caminhada junto com o Estado de Santa Catarina. A primeira ação a gente quase que não queria fazer, era no Supremo. E lá obtivemos que 2 parcelas deixaram de ser pagas. E no conjunto da renegociação da dívida, falando assim, bem com simplicidade, até porque cada telespectador possa entender, é de que essas 2 parcelas que nós não pagamos, elas vão ser pagas em 24 meses. Se tivesse que pagar numa vez só, nós teríamos aí que puxar, na verdade, 600 milhões numa mesma ocasião. Então, isso vai ser pago em 24 meses. E, pelo acordo, nós vamos ficar até o final do ano com carência, isto é, não estaremos pagando. A carência significa que vamos pagar no longo do tempo. Isso dividido no alongamento da dívida em mais 20 anos, o que seria para 2028, fica prorrogado até 2048. E neste caso, mais um outro fator importante é de que a partir de janeiro, sim, nós passaremos a pagar 5,52% desta parcela. E todo mês seguinte, outros 5,52%, até, vamos dizer,
junho de 2018, quando então se concluirá esse percentual e aí sim nós passaremos a pagar totalmente a parcela. Mas esse total ele vem descontado também, e também o estoque da dívida, por este alongamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o juro deixará de ser o IGPDI mais 6% e passará a ser o IPCA mais 4%, o que reduzirá substancialmente o conjunto de toda a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Mas as parcelas nós teremos que continuar pagando ao longo do tempo. Evidente que existe também algumas dificuldades, alguns problemas, situações difíceis, mas eu acredito que foi o que possível que a gente pudesse fazer. Houve sensibilidade desde o tempo do ministro Levi, o ministro Barbosa, que encaminhou um projeto na Câmara, e também agora com o Meirelles, que deu o embasamento final e a negociação final. É bom que se diga aqui, para fazer justiça, que o primeiro estado que bancou esse processo foi o estado de Santa Catarina, junto conosco, e que os outros estados vieram depois, são mais 12 estados que também foram beneficiados com essa possibilidade. E o que mais dói em tudo isso, a gente até pensa, agora não, o governador vai ter dinheiro para o investimento, enfim, é que o déficit era muito grande. O senhor vinha trabalhando com déficit, não, né? Só para dar um exemplo... As pessoas agora vai sobrar dinheiro, não é questão de sobrar dinheiro. Não, só para dar um exemplo bem prático. A previsão do nosso déficit do ano de 2016 seria de em torno de 500 a 550 milhões mês, não é? Com a renegociação e com a carência agora até o final do ano, nós passaremos a ter um déficit de 300 a 350 milhões, o que significa que o nosso déficit será menor. E aquilo que poderia ser... Mas não deixa de existir. Não deixa de existir. E aquilo que seria um déficit na base, vamos dizer, dos 6 bilhões de reais durante o ano de 2016, nós devemos ficar próximo aos 4 bilhões com esta renegociação. O que significa um bom caminho, uma caminhada, mas temos que continuar fazendo o dever de casa. Cuidar da conta todos os dias, cuidar do cofre todos os dias, da despesa todos os dias, porque tem gente que ainda não se acostumou com a ideia das dificuldades financeiras do Estado do Rio Grande do Sul, que esse ajuste para ser feito, ele tem um longo caminho a ser percorrido, tem que ter continuidade permanente e tem que ter uma atitude firme e corajosa de realmente buscar essa mudança, de buscar o equilíbrio financeiro, como já disse em várias e repetidas oportunidades, que para nós a busca do equilíbrio financeiro no Estado do Rio Grande do Sul é um ato positivo, é uma agenda positiva em busca de nós termos amanhã e depois uma caminhada serena e tranquila e podendo fazer os investimentos que são necessários. O que mais dói aí foi que nós, quando foi criada a Lei Candir, resolve as situações que o Estado tinha, o Rio Grande do Sul incentivado a exportar, vai ter a devida correspondência através da lei, só que ela jamais foi cumprida. E isso aí é triste. Quando ela foi criada, o senhor já era deputado federal? Não foi era. Antes? Foi antes. Era deputado estadual. Mas ocasião. Todos aplaudiram, né? Mas faltou regulamentar. Eu acho que é bom que você observe, mas eu vou lhe dar um número para todos os telespectadores saberem, de que tudo que é exportado no país, o Rio Grande do Sul deixou de entrar para os seus cofres do Estado no ano de 2015 a cifra de 3,9 bilhões. Hoje seria praticamente, ao longo do tempo, são mais de 30 bilhões que foram perdidos e que, com certeza, não teria nos prejudicado. Embora a gente tenha que respeitar que boa parte do agronegócio, da pecuária, da agricultura como um todo, do agro, como diz o Antônio Sartori, como um todo, é aquele que sustenta o PIB da economia do Rio Grande do Sul. Diretamente, ele representa 44% da nossa economia. E nós acabamos penalizados. É isso aí, a penalização é muito forte, muito elevada, mas a gente está conversando, dialogando no sentido de viabilizar algumas maneiras que, pelo menos,
a questão do fundo de exportação corrija todas essas distorções. Governador, vamos agora entrar numa questão que a gente reputa como emergencial. O senhor, de forma emergencial, já tomou, e não podendo, né? Eu sou um aliado seu e acho que se não tem dinheiro para pagar os funcionários que estão aí, não tem dinheiro para conseguir admitir novos funcionários, né? É um absurdo que se faça isso. Então, alguns setores têm carência, né? Especialmente na segurança. Mas o senhor emergencialmente tomou algumas providências, apresentou esse plano emergencial. O senhor acha que essas questões de segurança que nós vemos, elas serão amenizadas com as iniciativas do governo? E perguntar isso, o senhor acha, se não achasse, não tomaria a decisão? Poderia me dizer assim, mas o senhor, vamos aprofundar esse acho para... O senhor tem convicção que isso resolve? Olha, todos nós gostaríamos de fazer muito mais. O que nós fizemos é escalonado, repartido, no sentido de viabilizar uma atenção melhor para a área de segurança, porque eu sempre disse desde o primeiro dia que nós íamos colocar mais efetivos e iríamos colocar pessoas para ajudar mais na segurança. É bem verdade de que a gente faz aquilo que é possível, aquilo que se pode fazer, sem perder o curso dos acontecimentos financeiros e da realidade econômica do país, com uma realidade de desaquecimento industrial, outras dificuldades onde as questões econômicas elas perderam muito e caíram e teve uma queda muito profunda. Todos nós desejamos que os sinais de crescimento econômico eles sejam totalmente ativados para que a gente possa fazer diferente. Então, devo dizer que o primeiro olhar que nós tivemos foi no sentido de fazer aquilo que é possível. Então, até, por exemplo, 2018, nós vamos chamar todos os concursados da Polícia Civil e da Brigada Militar. E vamos fazer concurso para o Instituto Geral de Perícias e também para a SUSEP. Embora nós já tenhamos nomeado, no começo de 2015, nós tenhamos colocado 700 na SUSEP, na Superintendência de Serviços Penitenciários. Mas com a ajuda da sociedade, com a ajuda de todo mundo que estimula, que colabora, que participa e se envolve, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma caminhada que seja aquela dentro daquilo que é possível. E isso não é discurso, isso não é retórica, isso não é demagogia, não é uma questão ideológica, é apenas a gente tratar da realidade com a realidade. E devo dizer sobre o assunto que nós colocamos antes, eu devo dizer que boa parte da sociedade ela está consciente dessa realidade. Ela está entendendo, ela está compreendendo. Mas foi por quê? Porque desde o primeiro dia de governo, nós procuramos trabalhar com a transparência e com a verdade, mostrando aquilo que é real. Não adianta a gente esconder as coisas. Eu acho que o povo está cansado dessas coisas que amarguraram tanto a vida de muitos brasileiros. É preciso agora colocar um norte definitivo e dialogar com a sociedade dentro da realidade, como disse antes, com a transparência e com a verdade. Claro, governador, que não tem governante, não é o senhor, todos os outros que passaram que não queiram resolver a situação, que não queiram dar um salário digno para as pessoas, que não queira admitir mais funcionários onde é necessário. E como o Estado, muito corporativismo, estou dizendo o Estado brasileiro como um todo, as corporações dominaram, onde está claro aí onde começa e não está claro onde termina, mas todo mundo monta a sua corporação e faz a defesa das corporações. Então, sem que o Estado possa dar aumento, que é lamentável, né, que não possa dar aumento, mas não pode, não pode. Ah, bom, eu posso dizer, por exemplo... O senhor não gostaria de chegar e dar aumento aos professores? Evidente, evidente. Quando nós parcelamos salários, por exemplo, são 10 dias, 12 dias ou coisa assim, isso é parcelado do governador, do vice-governador, todos os secretários e todos os cargos de confiança. Tem gente que ainda não entendeu isso, é todo mundo junto. E, por outro do executivo, lado, né? Do executivo, né? Por outro lado, eu acredito sim que nessa área ela é extremamente importante que a gente vê sinais bons também. Eu posso dizer que quando a gente aprovou uma LDO, não é o que todos os servidores gostariam que se fizesse, mas a realidade é essa. Eu não posso ir além daquilo que não é possível.
E isso nos possibilitou... O senhor não pode ser responsável. Não, isso eu não vou ser. Tem que ter responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Até porque a dimensão das coisas ela tem que ser feita, como disse antes, realisticamente. E nós precisamos compreender isso. Agora, nós temos sinais bons que nos permitiram, inclusive, colocar mais condições para a segurança. Nós deveremos agora, o mês que vem, já começar para os servidores novos a implantação do Fundo da Previdência Complementar, o que dará uma tranquilidade para todo mundo no futuro, para todos os servidores. Tem alguns que achavam que era contra os servidores, não. É a favor do futuro deles terem a sua aposentadoria tranquila. Por outro lado, também, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser cumprida estadualmente, que serviu de exemplo, inclusive, para outras unidades da federação, para outros estados. Nós temos aí, só neste mês agora que passou, nós tivemos 2 fábricas novas. Nós tivemos ali a Inova, no polo petroquímico, com uma nova unidade, praticamente duplicando a sua planta. Nós tivemos a CCGL, Central de Cooperativas Gaúchas do Leite, a inauguração da fábrica lá em Cruz Alta, com a participação do BRDE, com praticamente 105 milhões, e a inauguração dela representa, direta e indiretamente, 5.000 postos de trabalho. Nós tivemos ali os polos tecnológicos, nós tivemos ainda... A UBS, lá na Cotrijal. Exato. É aquela que eu não pude estar. A Mânica que me perdoe. Mas aliás, lá o vice-governador José Paulo Cairoli fez o maior discurso da vida dele. Né? Eu digo isso para ele. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa, e a pessoa adequada também, que era o Cairoli, porque ele é da área, verdade. Conhece a situação. Eu estive impedido por outra situação, mas eu acho que a presença do vice-governador, que tem sido sempre extremamente leal conosco, trabalhando, se dedicando, cuidando de boa parte do governo, inclusive essa parte emergencial da segurança, vamos fazer as homenagens aqui, ele que ajudou a construir junto com todos os outros secretários como coordenador dessa tarefa. Então, esse trabalho vai indo, tem outras questões novas, por exemplo, vou dar uma coisa bem simples. Quando a gente trata com seriedade, com responsabilidade, a consulta popular. Nós fizemos uma consulta popular no ano passado de 60 milhões de reais. E onde os Coredes, o Comung, através das universidades comunitárias, as outras universidades, as pessoas que participam desse processo, nós dissemos, nós queremos eliminar o passivo. Não adianta você prometer que vai dar mundos e fundos para serem escolhidos e depois não cumprir e não praticar. Os 60 milhões, felizmente, nós já pagamos agora no final do mês que passou. É pouco, não é tudo que a gente queria, mas já foi pago. Agora fizemos para o ano que vem 50 milhões, que foram escolhidos agora no dia 5, 6 e 7. E no dia 14 sai o resultado. Isso também nós vamos honrar. É pouco, mas aquilo que vai para o município, vai para a comunidade, vai para a entidade ou para a organização, isto tem que ser pago e executado. É melhor o pouco e ser bem executado e praticado como forma de respeitar aquilo que a população escolheu. Governador, a questão das estradas, por exemplo, é a questão que aflige, e a principal delas, eu acho que é a 118, e cada vez que se faz o programa, cada vez que o secretário Pedro Westphalen está lá na Pampa, e ele semanalmente está lá com a gente, como é que vai se comportar o governo em relação a essas estradas mais necessárias, sublinhando a questão da 118? Olha, a 118 é uma decisão de governo. É uma decisão de governo que nós queremos que isto aconteça. Toda a planificação está pronta, os primeiros trabalhos estão sendo executados, faltavam projetos para alguns acessos, alguns viadutos, ou alguma acessibilidade que deveria existir. E também porque, na verdade, existiam outras opiniões, outras posições que se fizesse, mas esta vai ser bancada pelo próprio governo. E a pessoa indicada para acompanhar isso, pela seriedade, pela responsabilidade, é o nosso secretário de Transportes, Pedro Westphalen. Ele tem se dedicado e eu tenho certeza
que dentro de não muito tempo, as primeiras partes deste ano são dedicadas à elaboração dos projetos finais e no ano que vem nós já vamos ter ali uma boa caminhada em direção a isso. Esperamos que a economia melhore, nós tenhamos mais recursos e tenhamos a oportunidade de investir muito mais, porque a 118 é uma questão que não alegra ninguém. E nós queremos fazer a nossa parte para a solução de todos os municípios que margeiam a 118. Governador, aí entra a questão de licenciamentos, né? Os empresários se revelam com imensa dificuldades em conseguir licenciamentos. Os exemplos a toda hora chegam a nós na TV de pessoas que estão aí há 2 anos procurando determinado tipo de licenciamento ambiental e agora o tema da moda é PPCI. Como é que se pode fazer para agilizar isso e desentravar a economia exatamente nos novos projetos? Vamos pegar na área agrícola, uma reserva de água hoje, que no nosso tempo era comum, os açudes, né? Hoje se fala em represa, se fala em irrigação, se fala em tudo mais, mas tudo precisa de luz, né? Em primeiro lugar, não é só vamos fazer um projeto de irrigação, precisa de luz e precisa de armazenamento de água. Como é que se pode agilizar isso, governador? Olha, na verdade, falando especificamente sobre os licenciamentos, nós temos lugares em que há mais dificuldades, alguns setores com outros. Nós estivemos conversando há bem pouco tempo, inclusive com a Associação Brasileira da Energia Solar, e com certeza teremos bons investimentos nessa área. E de questões que já, através da energia dos ventos, vamos dizer assim, um avanço muito grande, o Rio Grande está bem colocado, temos outras iniciativas, temos questão do solo e das águas, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e também pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo. Bota a pesca aí também, porque senão... Também a pesca, senão o mineiro fica bravo. Fica bravo, né? Ele gosta. Não, desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo. Isso aí. E porque nas cooperativas a gente tem um grande acesso, inclusive nós já tivemos uma inauguração de uma entre 2 cooperativas, que foi em Cazuza Ferreira, São Francisco de Paula, a inauguração da primeira experiência do trabalho de 2 cooperativas conjuntas, que não são nem área privada, mas são cooperativas, mais na área privada, e que produziram esse resultado. Mas eu devo destacar aqui o avanço. O avanço muito positivo no vencer a burocracia, vencer as etapas burocráticas, o empenho que a secretária Ana Pellini tem feito, e ela que já presidiu a FEPAM, e hoje ela é secretária e ao mesmo tempo presidente da FEPAM, o que ajuda a ter um ambiente diferenciado de trabalho. Eu posso dizer que o dado eu não tenho muito certo, mas na média de todas as atividades de licenciamento, se chegava até quase 1000 dias. Perto de... 2 anos. Não, é muito mais. Mais de 2 anos. É quase 3 anos. Quase 3 anos. No entanto, hoje estamos chegando a 220 dias. Eu sempre defendi, e por isso que ela colocou lá a sala de recepção, aonde entra o projeto e vai. Defendi o seguinte: por que é que alguém tem que dar uma resposta sobre uma licença ambiental e dizer não em 3 anos e meio, 4 anos? Então é melhor dizer logo. Não deu, não dá para fazer. Ou permite que a pessoa refaça o seu projeto, a entidade, a organização jurídica, a empresa, seja quem for, ele tem a oportunidade de fazer isso de maneira mais rápida e mais ágil. E devo dizer que aqueles projetos de 2015 para cá têm uma celeridade ainda maior. Para quem precisa da economia funcionando, trabalhando, verificando todas as situações, eu tenho certeza que nós estamos dando uma demonstração muito forte. Claro, estamos negociando lá com o governo federal o sentido do armazenamento de água, especialmente em 2 lugares importantes, Taquarembó e Jacuizinho, em Jaguari, né? E que são áreas importantes de bons investimentos, e decidir dentro do governo e diz todo projeto de barragem ou todo projeto de
de buscar armazenamento de água, seja da forma que for, ele tem que ter o projeto completo. Não é apenas fazer o barramento, mas tem que ter também a parte dos canais de irrigação e tudo junto, para evitar que um dia faz uma coisa, depois tem que correr atrás de outra e de outra forma. E acredito que já a São Cepé, que está sendo feito o projeto, ela trabalha nessa direção do conjunto todo do projeto para evitar essas distorções que a gente teve ao longo do tempo de fazer por partes. Então, pega-se o todo, fica fácil, se sabe como é que pode, como é que não pode, de que maneira a gente alcança essa realização. E aos poucos vamos ganhando segurança ambiental, segurança, que é importante, segurança jurídica, né? Porque o Estado tinha grandes problemas. E outra coisa, nós temos que estimular cada vez mais a descentralização dos licenciamentos também. Então, nós já concedemos aí boa parte dos licenciamentos com a Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de Pelotas, de Canoas, Caxias do Sul, que aqueles que têm estrutura para fazer isso, para manter o equilíbrio, porque o meio ambiente ou a sustentabilidade ecológica é uma questão estratégica, não apenas para o Rio Grande do Sul, é uma estratégia para a vida da humanidade. Nós temos que preservar o ambiente de forma saudável e, para isso, a gente tem que ser rigoroso nesse trabalho de fiscalização e de controle, mas procurar fazer o possível para que isso ande de forma correta, atendendo às necessidades ambientais de cada comunidade. E a descentralização é um passo, vamos dizer, para quem tem estrutura, num caminho bom. Hoje nós devemos ter mais de 20 municípios que têm uma ampliação da possibilidade de licenciamento. Sobre a questão que você falou do PPCI, que tem gerado tantas inconformidades e muita disputa na área, especialmente das políticas urbanas, eu devo dizer que nós temos um projeto na Assembleia e que com certeza mais cedo ou mais tarde será aprovado, que dá condições de melhorar esta condição de fiscalização, porque eu sempre achei e continuo achando, uma lei, quando ela é feita em cima do episódio, ela sempre remonta a situações muito difíceis. E é preciso superar isso com calma, com serenidade, com muito debate, com muita discussão, para que se crie um ambiente favorável a todas as transformações e mudanças que são necessárias na vida urbana. Eu me lembro de episódios que nós vivemos, seja na Festa da Uva, seja no episódio da Expo Inter, inclusive, e tudo mais. E hoje eu tive uma boa notícia já de que, na questão da Expo Inter, estamos dialogando, nos entendendo, todo mundo junto, e boa parte do serviço, reconhecido já pelos próprios bombeiros, está sendo realizado de forma muito eficiente. A Expo Inter está indo bem. Eu almocei, jantei lá semana com o presidente Esperotto, estava lá o Hernani Polo também, Expo Inter vai muito bem, obrigado. Eu acho que esse ano, depois de todo o sufoco do ano passado, o senhor vai respirar mais aliviado na consecução da Expo Inter. Não, também é bom dizer aqui que tanto a Farsul, como o Cimers, como o ABCC do Cavalo Crioulo e de todas as outras organizações, todo mundo ajudou. A Expo Inter do ano passado ela foi inédita, porque nós tivemos praticamente a metade dos pavilhões quedados, né? E foi o esforço dessas entidades, dessas organizações, porque o Estado sozinho não teria recuperado os pavilhões da Expo Inter. E agora, com mais tranquilidade, dá para planejar melhor. O Hernani Polo e todos os outros secretários envolvidos diretamente estão fazendo um belo trabalho e que vai ficar plantado para sempre, e aos poucos nós vamos... E lá tem um guerreiro, né? Sim. O Bandoca. E aos poucos, bem da verdade, né? E aos poucos também vamos melhorando o seu entorno, né? Ainda não vai ser possível fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, mas eu destaco que é possível sim avançar um pouco mais, de tornar um lugar muito positivo e bom para o interesse de toda a sociedade do Rio Grande do Sul. Eu disse, nós vamos trabalhar depois disso. Agora, a primeira etapa é fazer a Expo Inter bem e depois disso trabalhar para que mais eventos se realizem dentro da Expo Inter, para dar ao parque uma vida útil muito mais dinâmica e muito mais positiva e aberta para toda a sociedade ou para os setores que podem fazer exposições,
mesmo que menores, mas que dá agilidade, dá movimento, as pessoas vão conhecendo o parque, vão interagindo e vão convivendo cada vez melhor. Bom, se criou no país, nos últimos anos, a questão do politicamente correto. A gente tem que medir o que diz, da forma como diz, não pode agredir minorias, não pode agredir setores. Mas eu quero lhe perguntar, me levaram um dado outro dia no Pampa Debates, que é a questão do número de alunos por professor. E me deram um dado estarrecedor de se considerar todo o conjunto de professores, as cedências, os que estão em licença de saúde, os que estão na ativa, e os que estão até acumulados em determinadas escolas, com falta em outras, que nós temos um professor para cada 6 alunos. É correto esse número? Não, acho que é bem mais, é mais que o dobro disso. Mais que o dobro, mas mesmo assim, se é 12, 13, 15... Acontece o seguinte, é bom que se diga que esses são dados assim, nós fizemos uma ação dentro do próprio governo, como fizemos na área da segurança, de procurar restringir ao máximo as cedências, né? É claro que é um orgulho para o Estado do Rio Grande do Sul ter um professor, por exemplo, secretário municipal de educação, que cuida da educação de todo o município. Então, isso também é importante, você não pode deixar de atender. Tem várias questões que às vezes é por permuta, ou às vezes você cede, mas é com o recurso, vamos dizer, entrando para o estado de pagamento daquilo que você cede. Mas eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem é que um dia nós vamos nos dar conta de que a educação tem que ser feita com educação. Educação para adquirir qualidade, todos nós temos que nos empenhar. Neste ano, por exemplo, e no ano passado, nós qualificamos mais de 40 mil professores que tiveram a oportunidade. Agora, estamos encetando aí uma atividade com as universidades, no sentido de oferecer protagonismo para quem deseja fazer, vamos dizer, não diria reciclagem, porque é um termo, atualização permanente do professor, especialmente em algumas disciplinas que não são mais efetivadas em outros lugares, mas que alguém tem acesso à matemática, à física, à química, à biologia, etc., história, áreas sociais também, que não se fazem mais professor, mas você pode ter um determinado tempo de qualificação, de preparação, e é um empenho que todos nós temos que fazer para que isso aconteça. Governador, obviamente que a gente tem que pensar o desenvolvimento do Estado. E quando se pensa em desenvolvimento do Estado, se pensa nos bancos de desenvolvimento, né? A gente sabe que o Badesul aí, o senhor apanhou também com prejuízo em função de operações que acabaram sendo prejudiciais porque não tiveram a contrapartida do pagamento. E o BRDE, que ele vem nesse conjunto de todo o nosso Conisul aqui. Como é que o senhor pretende tratar essa questão de Fundopem e de financiamento para o desenvolvimento? Olha, nós já temos muitos casos de financiamento encetados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, e que possibilita o avanço de muitas empresas, tanto no... O senhor já citou algumas aí. Tanto no aspecto, vamos dizer, do Fundopem, bem como do Integrar RS e outras organizações. O próprio BRDE já partiu para trabalhar mais a questão das cidades, o Badesul tem um pouco disso também. E eu devo dizer, até anunciar aqui, que a partir da terça-feira que vem, nós teremos um novo presidente no Banco Regional do Desenvolvimento Econômico e do Extremo Sul, que vai ser o atual vice-presidente, gaúcho como todos nós, uma figura de Getúlio Vargas para o mundo. Exato. Dizem que é de Erebanco. De Erebanco. De Erebanco. Mas vamos colocar que é de Getúlio. Getúlio. Ou das Redondezas. Ele se exibe que é de Getúlio. Então é o cidadão conhecido de todos nós, o Dacier Klein, será o presidente do BRDE a partir do dia 19 agora. Ele assumirá como representante do Rio Grande do Sul, numa construção que acredito é positiva, vem fazendo um belo trabalho. O Newton de Conto, catarinense, hoje é o presidente, fez um belíssimo trabalho de correção de atitudes financeiras
do BRDE, e isso ajuda a fazer programas que eu citei um caso, só esse caso, vamos dizer, da CCGL, para construir uma nova fábrica de leite em Cruz Alta, é extremamente importante. Foi recurso oriundo do BRDE. Claro, às vezes o BRDE também é repassador, ele também é agente financeiro, às vezes é do BNDES, não é? Mas em tudo isso dá uma demonstração de que estas organizações são importantes, não descuido do Banrisul. O Banrisul deve estar hoje no 6º lugar de banco do país. E eu tomei uma atitude que no começo alguns acharam estranha, de colocar na direção do banco profissionais, fomos buscar no Banco Central o vice-presidente do banco. O Irani Santana. Irani Santana Júnior. E não é porque o senhor é gremista que levou ele para lá. Não. Ele conheceu a capacidade dele. Já sabe que eu sou mais juventude. Né? Exatamente. Ele está bem em juventude. Hein? Já foi, pelo menos, foi campeão da Sub-20. Isso. Da Sub-20. Mas acredito eu que esse setor tem ajudado. Posso chamar a atenção para uma questão. Entre o Badesul. E o Luiz Gonzaga da Mota também, excelente presidente. Aliás, todo o quadro, todos os diretores. Quadro profissional, todos oriundos dali. Então, entre os 3 bancos, Banrisul, com mais, o BRDE, pouco menos, bastante menos, o Badesul, bastante menos, os 3 juntos ofereceram para o Plano Safra do Rio Grande do Sul 3 bilhões de reais. Conversando com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil colocou no Rio Grande do Sul, está colocando no Rio Grande do Sul, a partir de 1º de julho, em torno de 10 bilhões de reais. Então, no conjunto todo, não há uma oferta dinheiro não vai faltar. De recursos de financiamento justamente para o Plano Safra do Rio Grande do Sul, ou para que eles chamam de safra de verão, né? Safra de verão. Dinheiro não vai faltar, né? Tá aí. Eu fui, inclusive, lá no lançamento do plano Safra do Sicredi também, que são recursos apreciáveis também. Quer dizer, o conjunto da obra está muito bom. E temos a resposta sempre positiva do agronegócios, né? Apesar das dificuldades que nós tivemos no ano que passou. Especialmente aqui na Zona Sul, né? Nós tivemos municípios aí com 4 enchentes, né? Mas no conjunto todo mantivemos, vamos dizer, uma boa produção. Tivemos, claro, uma queda no trigo, mas eu tenho incentivado muito onde eu tenho andado a produção de milho. Este é o principal motor. Gente, não adianta só produzir soja, só produzir arroz, temos que produzir consorciado e buscar manter isso, porque para a suinocultura e para a avicultura e para o milho é muito sensível, e a questão do armazenamento também. A CESA foi se demonstrando incompetente ao longo dos anos até praticamente sucumbir. O senhor é daquelas pessoas que pensam que o armazenamento tem que ser privado? Sim. Foi por isso que nós tomamos a decisão de enviar para a Assembleia um projeto de lei e que muda a face da CESA, porque acredito que não é papel do Estado fazer o armazenamento, a não ser que algum caso desses armazéns nossos eles possam entrar numa negociação com outras áreas, mas, a fim, nós estamos aos poucos desmobilizando e permitir que o setor privado, que já tem estrutura melhor, não cabe ao Estado mais fazer a armazenagem de alimentos. Claro. E o Estado tem recursos para financiar, inclusive, os silos de armazenamento. Agora, uma questão, governador, que se reputa extremamente importante nesse contexto todo que estamos vivendo hoje. O relacionamento com o governo federal, o alinhamento. O senhor acha que agora com Michel Temer, que é do seu partido, o alinhamento dos astros acontece, já que com o PT a gente deu azar, que pegamos um tarso que não se dava com a Dilma e não conseguimos nos alinhar? Será que agora teremos esse alinhamento? Bom, eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, nunca nos faltou relacionamento antes e nem agora. Evidente que agora você tem ministros como tinha antes, gaúchos, todo mundo tem ao par, vamos dizer, sem entrar na discussão política da situação. Eu acredito que, inclusive, eu quero dizer para todos os prefeitos e também para nós todos que a primeira manifestação de Michel Temer
como presidente interino, foi na defesa de maior autonomia para os estados e maior autonomia para os municípios. E esta é uma questão que nós temos que trabalhar muito, para que um dia a federação seja uma federação de verdade. O senhor foi colega dele de Câmara, né? Já tem uma afinidade lá. Já. E mesmo que nós tenhamos colocado em várias vezes em posições contrárias. Mas nunca... O Michel Temer, todo mundo conhece, uma pessoa extremamente elegante, distinta e superior, que tem cautela, tem calma, tem paciência e sabe como conduzir um processo dessa natureza. Mas relacionamento interno a gente sempre tem, foi o que eu disse antes, desde o governo passado também, até porque a primeira renegociação da dívida foi encaminhada pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. E estava lá, está lá ainda o projeto na Câmara dos Deputados, que agora foi ampliado com o Meirelles. Mas a gente tem sempre que reconhecer que só relacionamento não basta. O que nós desejamos é que nós sejamos capazes de manter vivas as instituições, resgatar, vamos dizer, o trabalho no sentido de que a economia volte a operar, se não a pleno, mas que ela dê sinais de evolução, de dinamismo e que dê oportunidade para superar a maior praga que nós temos no país. A maior praga é nós termos desandado a oportunidade das pessoas trabalharem. A falta de emprego, e eu digo que às vezes é sintomático 2 lugares na vida do Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista dessa realidade desaquecida da economia. Um é Caxias do Sul por ser o centralizador de um processo, vamos dizer, industrial e por ser o segundo polo metal-mecânico do país. Outro é o que ocorreu em Rio Grande. Rio Grande é outro sinal que a gente tem que ter uma diferença de introspecção, de análise, de ação, porque ali também muita gente se viu por outras realidades, né? Desabastecido do processo de ofertar empregos e oportunidade de trabalho. Então, são sinais assim que interessam para todos nós e desejamos que nisto esteja sempre presente a ativação da nossa economia. Bom, na questão da ativação da economia, se observa já que tem um reflexo positivo aí com a troca mesmo que ainda é provisória do presidente da República, mas já tem um sintoma de melhora, ao menos de confiança. A própria venda de automóveis no Estado cresceu agora 6%, né? O que já é um bom sinal, né? Começa a dar alguns reflexos positivos nisso aí. E eu acho que isso é importante porque nós temos uma montadora aqui, né? E é fundamental que ela esteja bem, né? E ela e todas as empresas que estão no entorno dela. Então, o senhor acredita que isso possa melhorar ainda mais, considerando este segundo semestre do ano? Eu acredito que sim. Eu sou daqueles que, de vez em quando, é preciso nós ajudarmos a elevar a autoestima dos empreendedores. E eles têm que nos auxiliar, porque sem a participação deles não haverá mudança nesse rumo. Por exemplo, conheço as dificuldades do setor automobilístico de longa data, especialmente a partir do final dos anos 14, né, e até agora, mas eu devo dizer que deveremos ter aí, pelo dia 19, se não me falhar a minha memória, de que a própria GM, eu me lembro que foi uma luta extraordinária para colocar a GM no Rio Grande do Sul, inclusive como presidente da Assembleia, em 31 de janeiro de 1998, estive junto com o governador e com o vice-governador e todas as autoridades do país para o lançamento da pedra fundamental. Com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. E isto foi uma luta extraordinária, que tinha gente contrária, gente que não queria que se fizesse isso. Hoje está aí o resultado. Foi importante para a economia do Rio Grande do Sul, importante para todos os empreendedores que gravitam ao redor da GM, em Gravataí, porque ninguém se dava conta dos sistemistas, ninguém se dava conta, de repente, aquele que tinha a barraca lá para vender suco, outro para vender sanduíche, outro para outras atividades, sem contar os fornecedores de peças. Então, o dia 19, se não me falha a memória, nós devemos ter, inclusive, o lançamento
os novos automóveis serão produzidos de linhas novas dentro da GM para todo o Rio Grande e para todo o Brasil. Que maravilha. Governador. Sem fazer propaganda. Sem fazer propaganda. A questão da geração de empregos, essa é uma preocupação. Obviamente, quando se tem pleno emprego, todo o ciclo da economia ele se movimenta favoravelmente. E eu sou daqueles que eu não penso as soluções econômicas com ortodoxia. Eu acho que nós temos que pensar como Roosevelt pensou no pós-crack de 29, né, que saiu construindo prisões, escolas, hospitais, estradas, enfim, e botou a máquina de fazer moeda a responder por todas as iniciativas. 2 anos de inflação, depois a cadeia começou a responder positivamente. Claro que hoje a emissão de moeda, com a ortodoxia dos nossos economistas, aí, especialmente do Meirelles, ela não vai acontecer. Mas o que se pode fazer de imediato para essa solução? Quando se vê a cada geração de possibilidade de emprego, filas enormes de pessoas sequiosas por emprego, por uma solução para os seus problemas pessoais. Olha, nós temos um trabalho social muito elevado, cuidando daquilo que às vezes ninguém cuida, mas a sociedade tem entidades, tem organizações que ela cuida e ajuda o poder público, seja municipal ou seja estadual, a atender essas pessoas necessitadas que, numa época de crise e dificuldade, evolui muito. Então, eu posso dizer que o fato, por exemplo, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, eles fizeram um trabalho que hoje começa a dar seus frutos, garimpar aonde existem vagas. O Empregar RS, eu estive participando aqui em Porto Alegre, e vi o trabalho que vem sendo feito, as pessoas estão sendo cadastradas, acompanhadas e dando a direção aonde que tem um emprego, aonde que tem outro, porque é uma maneira que a Secretaria do Trabalho, através da Fundação Gaúcha do Trabalho, Cine e companhia, tem feito um trabalho dedicado, harmonioso, porque às vezes as pessoas nem sabem que tem uma oportunidade de trabalho em tal lugar ou no outro lugar. Então isso vem sendo feito. E outra, o que nos interessa, aonde a gente tem uma obra, dá oportunidade para novos empregos. Foi a questão dos polos tecnológicos, foi a questão de nós fazermos um acordo com os municípios para, inclusive, arrumar estradas de chão batido, né? E arrumar uma questão junto com os municípios de oferecer a oportunidade de levar água tratada a 1.200 famílias do interior. É pouco, mas é um começo. Por que é que nós só temos que ter água tratada para a área urbana? Eu me inspirei muito nisso aí. Eu conheci um município da região da Serra que, há uns 15 anos atrás, tinha conseguido levar água tratada para todas as famílias do interior. Então, eu acredito que isso também faz parte da saúde, faz parte da capacidade de manter as pessoas lá no seu lugar e de criar um ambiente favorável para que, mesmo com a dificuldade e o desafio que existe hoje, a crise econômica, você tenha a oportunidade de encontrar um emprego aqui, acolá e em outro lugar. Enquanto eu chamo o ponto final para o senhor tomar sua água, governador, quero lembrar do nosso juiz Johnson, lá de Bento Gonçalves, que liderou toda a construção do presídio de Bento, né, que é da comunidade, está guardando ordem lá. Agora o secretário Vanturi Jacini já disse que vai agilizar lá para que o presídio feminino, que foi ampliado juntamente com o masculino, possa ter seu funcionamento pleno. Vamos ao ponto final com GIMA, FCDL, SPC e FACINEP. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Agora, no ponto final, nós temos aí 6 minutos, governador, para que o senhor possa se dirigir à gauchada toda que está lhe assistindo. Aliás, eu quero lhe dizer a bem da verdade, convivi com o senhor quando era presidente da AGERT, o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A gente sempre teve um respeito muito grande pelo prezado amigo, se o senhor me permite, considerando a liderança que o senhor representou
Mas eu acho que o senhor testou mesmo essa liderança junto ao povo do Rio Grande do Sul na campanha agora como governador. Eu brinco quando estou governador que ele é um superstar. Você não tem nem ideia de quantas fotos já tirou, de quantas pessoas já lhe procuram, né? O senhor sente esse carinho que os gaúchos têm pelo senhor? Não só aqui, fora daqui também. Olha, eu acredito que foi um grande desafio. Eu nunca me coloquei como alguém que fosse disputar alguma coisa ou querer fazer, como se diz, carreira. Na verdade... O senhor, eu quero dizer bem da verdade, o senhor é sempre a mesma pessoa desde que eu lhe conheci. Olha, o senhor não mudou em nada, e isso é importante. Conheci governadores de todos os tipos, de todas as origens, né, de todas as paragens, né, e a gente já viu de tudo na vida. Né? Olha, eu lido com o governador desde o tempo do Perac aqui no Palácio. Mas eu quero dizer, o senhor é uma pessoa absolutamente linear na sua conduta com todos, independente da posição que exerça. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, nós assumimos uma posição com uma equipe que eu pude escolher. E eu devo dizer que eu tenho uma bela equipe, gente séria, responsável, dedicada, trabalhadora e que enfrenta situações. E outra que sabe explicar para a população. Segundo lugar, esses dias, num conjunto de repórteres, jornalistas, um perguntou para mim, no meio de todo mundo, o que você guardaria no final do governo como uma coisa importante para a sua vida, ou que tenha feito no governo? E eu respondi de uma forma simples, e todo mundo ficou meio assim, porque eu disse, olha, eu gostaria de sair do governo do mesmo jeito que eu entrei, sendo a mesma pessoa e tendo o mesmo comportamento. Eu penso assim, vejo assim, isso não me sobe a cabeça, me faz pensar todos os dias, se há alguém que deseja que as coisas dêem certo, sou eu. Na verdade, eu sei que eu dependo da equipe, eu não trabalho sozinho, sempre trabalhei junto com os outros e não sou alguém superior a ninguém. Então, claro, tem gente que luta politicamente, que acha que tem que desfazer isso, desfazer aquilo. Eu sempre fui diferente. Sempre procurei trabalhar na convivência, na harmonia com todos, construindo as possibilidades, mas tendo determinação e coragem de fazer aquilo que pode ser melhor para o futuro do Rio Grande do Sul. E do que pode ser feito. Por isso que eu não quero ser diferente. Eu quero ser a mesma pessoa de sempre, bronqueando de vez em quando, contando uma piada noutra vez. E outro dia o secretário me contou que o senhor deu umas broncas feias aí na reunião do secretariado, né? Bom, vai fazer o que eu acho que reservadamente a gente sempre pode fazer, não é? Claro. Então, acho que... Até eu achei, mas tenho certeza, não sabe como há nas reuniões. Não, mas de vez em quando é preciso, você tem que saber porque você está enxergando, está percebendo e todos têm que fazer isso. Então, mais uma vez eu ressalto, tem uma equipe fabulosa, gente de espírito bom, consciente e preparado para enfrentar as situações que nós estamos vivendo. Minha maior preocupação era que não ofendesse minha família no começo do governo. Segundo, era que aqueles que eu tinha escolhido para trabalhar junto conosco na mesma equipe de governo, eles não perdessem o elan e nem sucumbissem às dificuldades e aos desafios, que é preciso olhar para frente sem comodismo, de pé e de cabeça erguida para construir uma realidade nova. O Estado que é do passado, nós precisamos deixar para trás. Nós temos que começar a construir... Quem tem tempo de olhar o passado, remover, não tem tempo de construir, olhar para frente, de fazer o presente para construir o futuro. Isso aí, não tem. Isso aí. Tem que olhar para frente. Então, governador, de cabeça erguida. O senhor sabe que o senhor estando bem, nós estaremos bem. Não, mas sucesso do seu governo é o nosso sucesso, tenha certeza disso. Eu que agradeço a ti. Para mim é uma alegria estar conversando contigo, com todos os telespectadores. Me recordo quando foi presidente da Assembleia, o senhor era presidente da GERT, sempre foi uma pessoa receptiva e compreendeu aquela realidade que nós vivíamos e conseguimos fazer... E que não mudou muito, né? Não. As dificuldades, elas não são as mesmas, elas são as mesmas. Era um pouquinho mais fácil lá. Era um pouquinho mais fácil, é verdade. Tínhamos menos problemas que temos hoje, mas tínhamos problemas também. Mas obrigado, governador. O senhor tem a certeza aí que
A Rede Pampa sempre vai lhe acolher e nós estamos aí. Eu estou naquela tese de parar de divulgar o ruim, vamos divulgar o bom, mostrar o bom. Por isso que eu falei no juiz Johnson, lá de Bento Gonçalves, trouxe ele no programa, no Pampa Debates, para mostrar. E sempre que o governo tiver algo semelhante para mostrar, a gente faz questão de mostrar, de levar aos telespectadores. Coisas boas, coisas positivas. Temos aí a segurança pública respondendo, a polícia militar já fazendo um bom trabalho, a Polícia Civil não se fala, aí desbaratando quadrilhas uma atrás da outra, né? E, claro, precisamos agregar, precisamos mais sensação de segurança e as providências estão sendo tomadas. Até vou roubar do Esperoto, que diz que a agricultura é o setor primeiro. Acho que para o governo atualmente o setor primeiro é a segurança pública, né? É uma necessidade. Parabéns até aqui, governador, e sucesso daqui para frente. Obrigado. E até porque me deu a oportunidade, pela primeira vez, inaugurar o novo visual do Paulo Sérgio Pinto. E nós estamos aqui pela primeira vez fazendo, já vim em vários jantares aqui no Salão Azul, mas pela primeira vez fazendo programa. Normalmente a gente faz lá em cima, né? Mas essa sala residencial até poderia o senhor estar aqui morando, né? Infelizmente, para recuperar tudo isso como residência é uma loucura, né? Inimaginável, né, governador? Mas eu sempre defendi a tese do governador estar morando aqui. Sucesso, governador. Obrigado. Bom trabalho para todos nós. Obrigado e retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.